Quando a gente pensa em um computador, logo vem à mente diversas linhas de código e softwares extremamente complexos. Mas vocês já pararam para pensar o início de tudo? Como que isso tudo começou? O que realmente significa programar? E o que é, de fato, uma linguagem de programação? Como foi que elas surgiram e, principalmente, como é que uma máquina entende isso tudo? Então, gente, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui para explicar tudo isso para vocês. Basicamente, gente, programar é literalmente dar instruções para um computador. É como se você estivesse ensinando passo a passo o que ele deve fazer, de forma lógica e precisa. Só que é diferente de você dar instruções diretamente como você daria para uma pessoa, porque a máquina, ela precisa que tudo, exatamente tudo, esteja muito bem definido. Programar é transformar uma ideia em uma sequência de instruções claras que o computador consegue seguir. Então, gente, só que assim, acho que todos nós temos uma noção que as máquinas, elas entendem apenas zeros e uns, que é a linguagem binária ou linguagem de máquina. Só que assim, dar instruções diretamente em zeros e uns seria realmente muito difícil, muito trabalhoso. Por isso, existem as linguagens de programação. Elas funcionam como uma ponte entre o nosso raciocínio e a lógica da máquina. É como um idioma intermediário. Nós escrevemos em algo mais próximo da nossa forma de pensar e esse código depois é traduzido para a linguagem que o computador realmente entende, que no caso é o binário. Então, gente, agora que a gente já entendeu mais ou menos como funciona, assim, o básico, agora vamos nos aproximar. Aproximar não, né, gente? Aprofundar nesse assunto e entender a história por trás de tudo. Como foi criada a primeira linguagem de programação? Como chegou nas linguagens atuais de alto nível? Sobre linguagens de baixo nível, linguagem de máquina, como que é traduzido a nossa linguagem de programação para a linguagem da máquina e como tudo funciona por baixo dos panos. Então, gente, o primeiro passo para a gente entender tudo isso é entender realmente do zero. Como que a máquina ela entende os comandos passados? Basicamente, a única coisa que a máquina entende são os zeros e uns. Ela não entende nada de palavras, nem de inglês, português ou qualquer outra coisa que o ser humano entende. Ela entende apenas os zeros e uns. E esses zeros e uns, na verdade, eles representam estados elétricos dentro do processador, que é corrente passando energia ou corrente não passando. Basicamente isso, gente. É como se fosse uma lâmpada, literalmente. Piscou é um, apagou é zero. Então, toda a base do computador é essa sequência interminável de piscou ou não piscou, gente. O que está dentro do seu computador é uma fita infinita de bits, que são chamados assim, os zeros e uns são chamados de bits. E como que ele consegue interpretar, gente? Esses zeros e uns, eles não ficam soltos ou, sei lá, são só jogados dentro da lógica da máquina. Eles são organizados em instruções de máquinas, que a CPU ela vai entender e é ela que vai interpretar. Cada instrução, ela diz ao processador o que fazer: somar, mover dados de um lugar, comparar valores e assim por diante. Então, gente, quando a gente escreve um código em uma linguagem de programação, como C, Python ou Java, esse código ele precisa ser traduzido em instruções de máquina, porque, que nem eu acabei de dizer, a máquina não vai entender outra coisa além de zeros e uns. Isso é feito por programas especiais, como compiladores e interpretadores, e são eles que transformam tudo que a gente digitou em código para zeros e uns. Então, gente, basicamente, o computador ele só entende a ausência de energia e a existência da energia, que eles são organizados em zeros e uns. E a partir dessas instruções básicas, ele consegue executar desde uma simples soma até rodar jogos, sistemas operacionais e inteligência artificial.
Mas como que surgiram as primeiras linguagens de programação? Como que as linguagens de programação são feitas? E como que é feita essa tradução, sabe? Porque o tradutor, gente, ele é um software. E como que se cria um software? Programando. Então, como isso aconteceu, né? Para a gente entender tudo isso de uma forma profunda, a gente tem que voltar no tempo e entender como eram os computadores antigamente, gente. No início, programar era literalmente ligar e desligar fios. Eu vou mostrar aí imagens para vocês de como eram os computadores no começo. Não existia esse negócio de teclado, de digitar. Não, não era assim, gente. A gente literalmente ligava e desligava fios, conectava. E aí as coisas foram evoluindo aos tempos, ao decorrer do tempo, no caso. Aí, basicamente, o primeiro código, entre aspas, a primeira forma de dar instruções de uma forma evoluída foram os cartões perfurados. Vou colocar fotos aí também para vocês. Os cartões perfurados, eles eram assim. Cada buraco no cartão representava um bit. A presença do buraco era um e a ausência era zero. E assim era possível escrever sequências de instruções, usando apenas os buracos. Era cansativo, mas pelo menos funcionava e era mais prático do que ficar ligando e desligando fios toda hora. Em todo momento, gente, a humanidade ela sempre queria evoluir e facilitar a nossa própria vida. Então, os programadores, eles foram buscando formas de facilitar a nossa vida. E foi aí que começou o código de máquina, que são os zeros e uns manualmente. Com o tempo, os computadores começaram a ter memória. E aí, dessa forma, eles conseguiam escrever o código de máquina manualmente. E aí era digitado, nossa, diversas sequências de zeros e uns. E como que a máquina entendia o que era para fazer? Ela foi feita para seguir aquelas instruções. Então, os programadores do passado, eles declararam sequência por sequência, regrinha por regrinha, com a linguagem binária. E assim, era realmente um trabalho muito difícil. Um pequeno erro já acabava tudo. E aí, depois de todo esse sofrimento, veio a primeira linguagem humana, entre aspas, para as máquinas, que era o Assembly. O Assembly é conhecido, é altamente conhecido como uma das linguagens mais difíceis de se programar. É realmente muito difícil, porque ela é extremamente próxima da linguagem de máquina, gente, extremamente próxima. E ela foi feita justamente para facilitar a vida dos programadores, que ela é baseada em símbolos e palavras curtas para representar as. Ai, gente, também estou falando tudo errado. Ela é basicamente símbolos e palavras curtas que servem para representar instruções de máquina. Por exemplo, ao invés de você escrever 0, 0, 0 e 1 e milhares de 0 e 1, você escrevia algo como MOV para mover um dado. Ainda era bem complexo, mas era muito mais fácil de entender do que zeros e uns. Aí depois, mais tarde, as coisas foram evoluindo e surgiram as linguagens de alto nível, como Fortran, C e mais recentemente Python. Elas permitiam escrever um código de uma forma muito mais próxima da nossa lógica, quase como se estivéssemos dando instruções para outra pessoa. Mas como que o computador ele entende essas linguagens? E o tradutor? O que é esse maldito tradutor que até agora eu não expliquei? O tradutor, gente, eles são compiladores e interpretadores. Eles que traduzem o nosso código em assembly ou diretamente para o código de máquina. E aí a CPU pode finalmente executar o nosso código. Então, resumindo tudo, a programação ela foi evoluindo de ligar fios para cartões perfurados, para zeros e uns, assembly.
e linguagens de alto nível. Cada passo foi se tornando cada vez mais fácil para os humanos se comunicarem com as máquinas, mas embaixo dos panos, no final, tudo ainda vira aquela sequência de zeros e uns, ou seja, a máquina em si, ela não mudou, ela continua vendo tudo em zero e um. Só que o que mudou foi que a gente conseguiu fazer um meio de traduzir isso para a nossa linguagem, entre aspas, né? Porque a linguagem de programação, de um certo modo, continua sendo muito complexa e não é igual à linguagem humana. E mais para frente do vídeo eu vou explicar por que a gente não usa a linguagem humana com as máquinas. E agora vamos entender, gente, o que é esses compiladores e como eles funcionam. E também como o Assembly surgiu, já que eu falei, né, para vocês que houve a necessidade da criação do Assembly, mas eu não expliquei como. Então, e eu vou também explicar como isso permitiu criar umas linguagens mais complexas como C. Como vocês sabem, antes do Assembly era tudo muito mais difícil. Era tudo no código de máquina puro, nos zeros e uns. Então, isso era muito trabalhoso. Qualquer erro poderia quebrar o programa. E aí eles decidiram criar o Assembly. Só que como que o Assembly foi criado, sendo que não existia nenhum tradutor para o Assembly? Porque assim, gente, basicamente, os compiladores, como eu falei para vocês anteriormente, eles são programados para receber aqueles códigos da sua linguagem de programação e aí eles vão traduzir para o código de máquina. Cada linguagem, ela tem o seu compilador. Porque cada compilador ele é programado para traduzir determinada linguagem. E foi assim, pensando nisso, que eles criaram os compiladores. Ah, já que a máquina não entende comandos, vamos criar uma coisa que traduza os nossos comandos para o código de máquina. E foi assim que foi criado o assembler. O assembler é basicamente um tradutor de assembly para código de máquina. É um compilador muito simples. Tem gente até que não considera ele de fato um tradutor, porque o assembly em si, ele é muito próximo do código de máquina. Ele foi praticamente assim a primeira forma de comunicação dos seres humanos com o código de máquina. Então, ele é muito próximo e ele realmente só tem comandos básicos. Mas foi esse assembler que deu a entrada para a criação de novos compiladores. Porque com o assembler, que foi programado em código de máquina, sim, o assembler foi programado com zeros e uns, foi possível criar novos compiladores e com novos compiladores a gente pôde ter novas linguagens de alto nível, como por exemplo, com o assembly funcionando, ou seja, a máquina já entendia o que o assembly falava, foi possível criar linguagens de alto nível como Fortran, C e Python. E com isso foi permitindo a facilidade na vida dos programadores. Agora que vocês já entenderam mais ou menos o que é um compilador, eu vou explicar para vocês a diferença entre um compilador e um interpretador. O que é que um compilador faz? Como ele executa aquele código? Ele lê o código todo. O compilador, ele vai ler o código todo antes de executar. Quando ele vê que não tem nenhum erro, que está tudo certo, ele faz algumas correções de otimização. Por exemplo, se você fazer A recebe A mais zero, ele corta o mais zero, ele corta toda essa redundância. Ele deixa o código mais otimizado. E aí ele gera um executável. E aí a CPU pega o executável e roda direto. O que é o executável? É um arquivo em que tem o código binário do seu código. E agora, gente, o interpretador. O interpretador também é uma forma de tradução, só que ele é um pouco diferente do compilador. Ele, em vez de criar um arquivo e completamente inteiro do código em zeros e uns, ele lê e executa linha por linha. Ele não percebe erros, ele não faz otimização de vez, ele vai executando. Ou seja, se tiver um erro na linha 200, ele vai executar até a linha 199. Quando chegar na 200, ele quebra.
É basicamente isso. Ele é um pouco mais lento, mas ele tem algumas vantagens também. Agora, como eu já expliquei como o Assembly foi criado, eu vou explicar como saiu de Assembly para outras linguagens. Porque, assim, para criar um compilador, é necessário escrever o compilador em alguma linguagem que o computador já entenda, como foi o caso do Assembler, que foi escrito em zeros e uns. Mas e se eu quisesse criar uma nova linguagem de programação? Eu teria que fazer um compilador para ela da mesma forma que eu fiz o Assembler? Eu teria que fazer zeros e uns tudo de novo? Só que agora existe o Assembly. O assembly já é entendido, então você pode criar uma nova linguagem, um novo compilador usando o assembly. Aí acontece o seguinte, começou a acontecer uma coisa, o efeito bootstrapping. O efeito bootstrapping foi basicamente assim: você começa programando um novo compilador com funções básicas. Você começa criando a sua nova linguagem. Por exemplo, C. A primeira versão de compilador de C foi criado com Assembly. Aí, o que acontece? Você já tem as funções básicas. O computador já entende as funções básicas da linguagem C. O que vai acontecer? Ele vai continuar programando o compilador com todas as funções completas com a própria linguagem C, que já é entendida pela máquina. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas olha, eu vou tentar explicar de uma forma que não fique tão confuso, mas realmente é bem confuso. Quando você cria as funções básicas da, da sua linguagem, ela já é compilada, a máquina já consegue entender aquilo. Se você já tem isso, você já pode usar as funções básicas da sua linguagem, mesmo que ela esteja incompleta. Você pode usar. E aí o que acontece? Você vai pegar o seu compilador e você vai você vai programar ele com aquelas funções que já existem. Aí vira um efeito assim, uma loucura com as linguagens. E aí a sua linguagem que você está criando pode programar o seu próprio compilador. E aí fica uma loucura, gente, uma loucura. É bem interessante esse assunto. E agora, para deixar tudo claro, eu vou explicar como que o código chega na CPU. Você escreve o seu código no teclado, que é o código de alto nível, por exemplo, C. O compilador vai traduzir para assembly ou para código de máquina. E as instruções binárias, elas vão para a memória. A CPU vai ler as instruções usando os registradores. E aí ele executa as operações. Aí o que é o resultado? O programa vai rodar exatamente como você escreveu, mas tudo em zeros e uns. Gente, resumindo tudo, por trás de todo o software existe uma cadeia de instruções e traduções e programas que transformam nossas ideias em sinais elétricos que a CPU consegue processar. Então, tudo isso daí que eu te falei, toda essa confusão, é só para no final virar sinais elétricos. Desde Assembly, criado diretamente com zeros e uns, passando pelo Assembler, compiladores e interpretadores, até as linguagens de alto nível como C e Python. Tudo está conectado. É uma loucura, gente, é uma loucura. Agora, gente, lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar por que a gente não usa as línguas humanas? Porque você deve parar para pensar, já que eu posso falar qualquer coisa para a máquina, eu posso criar qualquer linguagem de programação. Eu posso usar literalmente qualquer código que, se eu fazer um compilador eficiente que vai traduzir para zeros e uns, vai funcionar. Isso que você pode pensar agora. Por que as linguagens elas continuam tão complexas, sendo que era simples, era só eu fazer uma configuração com uma língua humana. Mas a realidade, gente, é que as linguagens humanas, elas são cheias de interpretações. Sério, é muito complicado. Se eu, por exemplo, fazer um comando, some os números da lista, poderia ser um pouco confuso e mal interpretado pela máquina. E também, cada palavra seria muito difícil e seria muito lento, porque todo esse processo que eu disse para vocês, de que é traduzido, é passado para assembly, para código de máquina, para zeros e uns, vai para memória, isso é trabalhoso. Isso exige muito da máquina. E se você fosse usar a linguagem humana,
Isso daria muito trabalho para ser traduzido. Muito trabalho. Se nós tentássemos programar diretamente em linguagem humana, seria necessário que cada palavra fosse traduzida para instruções de máquina. Esse processo ele seria extremamente lento, porque cada frase teria que ser interpretada, analisada e transformada em sinais elétricos. Quanto mais próxima do humano for a linguagem, mais fácil fica para nós escrevermos o código, mas dá mais trabalho para a tradução, ou seja, mais lenta ela fica. Por isso que as linguagens de alto nível, como Python, elas são fáceis de escrever, mas geralmente são muito mais lentas para executar, desculpa, gente, para executar do que C ou Assembly, que estão mais próximas da linguagem que a CPU realmente entende. Por isso, gente, as linguagens mais próximas do ser humano, elas são muito mais lentas e elas são, não é que elas são piores, claro que não. Cada linguagem, elas têm as suas utilidades e as suas vantagens. Só que em questão de eficiência, não é legal a gente fazer uma linguagem que seja muito próxima da língua humana, porque realmente seria muito lenta. Por isso que a gente precisa das linguagens de programação, porque elas equilibram a facilidade para o humano e o entendimento preciso e rápido para a máquina. Esse equilíbrio que permite criar softwares complexos de forma eficiente, sem que o computador fique tentando interpretar frases humanas ambíguas. E essa questão, gente, que eu acabei de falar para vocês, explica porque cada linguagem de programação serve para uma coisa diferente. Muita gente às vezes tem a dúvida de, por que Python é usado para banco de dados? Por que C é usado para sistemas operacionais? Sabe, por que existe essa divisão? E é basicamente, gente, dividido em, em alguns pontos. Por exemplo, o C, gente, ele trouxe performance e controle direto do hardware. E por isso ele é usado em sistemas operacionais, porque é uma linguagem que ela é muito rápida e ela tem um controle muito grande do hardware. É uma linguagem que você pode fazer muita coisa direto do hardware. Então ela acaba tendo mais vantagens para usar em sistemas operacionais. Agora, por exemplo, o Java, ele foi criado para ser multiplataforma. Ele roda em qualquer sistema. E por isso que ele ganhou força em aplicações corporativas e grandes sistemas, porque ele é eficiente, ele acaba sendo eficiente para isso, pela forma em que ele é compilado. A linguagem de programação acaba tendo uma função, entre aspas, justamente envolvendo eficiência e otimização, essas coisas. Agora, Python, ele priorizou a produtividade. Você escreve menos código e faz muito mais. Por isso que ele é tão usado em ciência de dados, inteligência artificial e prototipagem rápida. O que define, gente, onde cada linguagem é usada é o equilíbrio entre eficiência, abstração, facilidade de escrever e otimização para a CPU. Então, gente, no fim das contas, tudo isso serve para uma coisa só: fazer a máquina entender as nossas ideias. O computador, ele só entende sinais elétricos zeros e uns. Todas as linguagens, todos os compiladores e interpretadores existem apenas para transformar as nossas instruções humanas em algo que a máquina possa executar. As linguagens de programação evoluíram justamente para facilitar a vida do programador, sem perder a precisão que a máquina exige. E tudo, absolutamente tudo, no fim, vira zeros e uns. Então, gente, esse assunto, ele é muito complexo e tem muita coisa que eu deixei de explicar para vocês. Por exemplo, a questão da CPU. Eu não expliquei exatamente como que as instruções são feitas e como que ela entende que aquela sequência de binários significa tal coisa, porque isso são coisas extremamente complexas e precisa de um vídeo focado só nisso. Esse vídeo ele é bem amplo e ele é bem introdutório. Por isso que não tem como eu dar tantos detalhes assim. Eu tentei dar uma resumida e também falar de umas coisas de uma forma ampla, porque esse assunto é realmente muito complexo. Isso aqui foi apenas uma introdução. E se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos mais complexos e focados em determinados assuntos.
É só vocês falarem aí nos comentários que eu começo uma série sobre computação e aí eu começo a falar um pouco sobre esses assuntos que às vezes acaba sendo esquecidos, porque atualmente a gente meio que não precisa muito de saber sobre isso, sabe? Você não precisa entender o que é um compilador para você conseguir rodar um código. Porque se você entender que é esse comando tal e esse comando tal que faz, você vai conseguir fazer. Aí às vezes acaba passando batido. Até hoje mesmo, na faculdade, eu não sei o que é compiladores. Nunca foi explicado para mim na faculdade. Então, às vezes, são conceitos que acabam passando batido, mas que são essenciais, porque vai chegar em algum momento em que você não vai entender por que aquilo está acontecendo. Sabe? São coisas que vêm lá de baixo e que você fica, meu Deus, o que é isso? Como assim? E que talvez se você tivesse tido essa base, você entenderia. Por isso, muita gente pode sair prejudicada por causa disso. Aí, pensando nisso, eu quis trazer esse conteúdo. E é basicamente isso, gente. Eu estou indo nessa. Até o próximo vídeo.